episódio de 2026 e o último episódio da nossa série de episódios sobre metas para 2026. E hoje eu vou dar aqui dicas, realmente dicas de planejamento, dicas que vão te ajudar a conseguir bater todas as metas. Então, caso você já tenha escrito as suas metas, ouve esse episódio, repense as suas metas, porque estamos aqui na primeira segunda-feira do ano e dá tempo de você repensar algumas coisas, se você achar que é bom e que faz sentido e que vai te ajudar. Porque no final, o importante, gente, é a gente terminar o ano satisfeito, sentindo que a gente está terminando o ano e somos pessoas, né? Somos uma pessoa. E somos pessoas diferentes das pessoas que começaram o ano, que a gente evoluiu, que a gente cresceu, que a gente amadureceu, e enfim. O primeiro episódio sobre metas para 2026, a gente falou sobre contexto, sobre como o ambiente que a gente está altera e influencia no nosso comportamento. Então, se a gente quer alterar o nosso comportamento, se a gente quer atingir alguma meta, talvez seja interessante a gente olhar para esse contexto. E o segundo episódio a gente falou sobre metas básicas, que a gente precisa ter elas bem alinhadas, bem solidificadas, para a gente conseguir atingir as metas grandiosas e as metas que a gente fala, caramba, eu vou ser foda, eu vou ser grandão se eu conseguir atingir isso. A gente precisa ter essas metas básicas, a base da pirâmide muito bem estabelecida, para a gente conseguir crescer e crescer muito e ter uma pirâmide muito, muito, muito grande. Então vamos para as nossas dicas. Primeira observação: todas as dicas aqui são 7 no total. Elas se misturam entre si. Então vocês vão ver que eu vou ir e voltar, eu já vou dando algum spoiler, aí eu vou voltar, vou tentar organizar, eu tentei organizar a coisa aqui, mas elas estão muito conectadas. Mas vamos lá. Primeira dica de todas, e foi a coisa assim, quando eu fiz isso, mudou a minha forma de enxergar o ano, mudou a minha forma. Eu acho que assim, depois que eu fiz isso, gente, sem sacanagem, minha vida mudou. Mudou. Comecei a conseguir bater as metas, eu comecei a conseguir chegar no final do ano e falei, caralho, sabe? Puta que pariu. Agora foi. Que é dividir o seu ano em parcelas. Divida as suas metas em parcelas. O que eu quero dizer com isso? E aí você pode ver o que mais vai funcionar para você. Mas anual, semestral, a cada 3 meses, mensal, semanal e todo dia. Não quer dizer que são metas diferentes, mas que a mesma meta vai ter pequenas metas dentro de uma grande meta. Entendeu? Então vamos supor, vou dar o meu exemplo. Eu quero fazer, exemplo de 2025, eu queria fazer exercício físico 5 vezes na semana. Então, o meu raciocínio foi: quero fazer exercício físico 5 vezes na semana. 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho que fazer 20 dias de exercício físico no mês. Semestral, eu tenho que fazer, aí eu fiz 20 vezes 6, 120 exercícios físicos no semestral. E no anual, eu tenho que fazer 240 dias de exercício físico. Deu para entender essa dinâmica? Ou então você pode fazer o contrário. Tipo, eu quero chegar no final do ano e ter tanto. Se eu quero ter tanto de dinheiro economizado, tanto dividido por 12 meses, eu tenho que economizar tanto por mês. Para eu economizar tanto por mês, eu vou tentar cortar gasto disso que eu gasto toda semana. Então, toda semana eu vou tentar economizar R$ 100. Então, eu vou conseguir economizar no mês 400. Então, 400 vezes 12, entendeu? Você vai fazer essa parcelação, essa divisão do ano. E por que essa divisão é tão importante? Para você ver se você está conseguindo atingir sua meta ou não. Porque senão você vai deixando com a barriga, você vai empurrando e vai falar, no final do ano eu corro atrás. Mas a ideia não é correr atrás no final do ano. A ideia é você conseguir fazendo todo dia, todo mês, todo semestre, um pouquinho. Então, quando você coloca essa grande meta, divide ela em pequenas metas, a chance de você ver se você está conseguindo, se você não está conseguindo, é muito grande, é muito maior. E aí você vai conseguir quantificar isso melhor. Então, primeira coisa é isso: divida as suas metas e divida o seu ano em parcelas. E quando a gente também está falando de dividir o ano em parcelas, a gente já vai para o nosso segundo ponto, que é altere as suas metas, se for necessário. Teste as suas metas. Se eu tô lá nos primeiros 3 meses, eu vi que eu já não tô conseguindo fazer exercício 5 vezes na semana, que minha rotina não tá dando, mas olha, eu não consegui fazer 5 vezes na semana, mas aqui eu quantifiquei, mas eu tô conseguindo fazer 4. Tá ótimo 4 também, então eu vou alterar.
Vou colocar lá minha nova meta dos próximos 9 meses? Dos próximos 9 meses, fazer 4 vezes na semana. Eu não tô ruim, eu tô me adaptando ao que a vida tá me entregando ali, sabe? Então você fazer testes e alterar caso for necessário, aumentar ou diminuir, é muito importante. Porque, cara, de verdade mesmo, burrice é insistir no erro. Se você está errando, se você não está conseguindo, se você não está atingindo o que você queria, mude o que você queria. Mude, 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 para você conseguir chegar no final do ano e ter a satisfação de conseguir. Ter a satisfação que falei, cara, eu alterei. Eu vou dar um exemplo. Eu coloquei essa meta de 5 vezes na semana. No primeiro semestre, eu não consegui. Eu não consegui no primeiro semestre. No primeiro semestre, eu acho que eu fiz 85 dias. E o primeiro semestre foi um semestre mais difícil para mim, porque eu perdi o meu avô, vocês sabem disso. E eu viajei muito no primeiro semestre. Quando eu tô de viagem, eu falo assim, tchau. Tô viajando, tô conhecendo um lugar, não vou fazer exercício físico. Então foi um semestre que eu não consegui, porque o contexto que eu estava ali inserido não favoreceu tanto. Então eu falei, cara, ao invés de eu insistir ou eu tentar correr atrás agora no segundo semestre, eu vou alterar. Ao invés de 5, eu vou colocar 4. E adivinha o que aconteceu? Eu fiz mais! No final do ano agora, eu fui fazer o quantitativo, eu fui realmente contar quantos exercícios físicos eu fiz. Eu fiz mais dos 240 que eu tinha planejado. Então, no segundo semestre, eu corri muito atrás, mas eu não corri muito atrás porque eu estava em dívida. Foi natural correr atrás, foi porque o contexto se favoreceu mais a acontecer aquilo. Então, de praticar mais no final de semana, eu conseguia fazer mais coisa. Mas mesmo eu alterando, isso é parte muito importante, que mesmo eu alterando, mesmo eu diminuindo, para eu não ficar com aquela culpa na consciência, para eu não ficar, eu sou um fracasso, eu fui lá e diminuí. E no final, eu consegui correr muito mais atrás do que o que estava planejado. Então, não insista. Se tá dando errado, se não tá dando certo, se o negócio não tá ficando muito legal, altera, sabe? Altera de novo e altera de novo. Coloca o objetivo. Meu objetivo é ter mais práticas de exercício físico. 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. Você vai alterando de acordo com o contexto que você está vivendo. E, cara, em um ano acontece muita coisa. Muita coisa. Em 3 meses as coisas mudam muito. Você sai de emprego, entra em emprego, sabe? Compra carro, vende carro. Dá para fazer muita coisa nesse um ano. Então é injusto você ficar sempre com a mesma meta, sendo que o contexto, o ambiente, a história, a sua história de vida vai mudando durante o caminho. E aí você querer sempre o mesmo resultado de uma pessoa que escolheu há 6 meses atrás as metas e você insistir nelas, sabe? Repense, teste, altere se for necessário. Terceira dica: utilize, abuse dos gatilhos mentais. E eu vou falar aqui 2 gatilhos mentais principais. Primeiro, prazer. E segundo, espaço para erro. Segundo, né? Espaço para erro. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo disso. Há um tempo atrás, eu estava com a meta de praticar mais exercício físico, mas eu não queria simplesmente praticar exercício físico. Eu queria ter isso na minha rotina, eu queria ter isso, assim, como prioridade na minha rotina. O que eu fiz? Lá em 2024, eu coloquei, beleza, eu quero isso, quero isso. Eu vou começar fazendo só exercício que eu gosto. Eu sei que eu tenho que ir para academia. Eu sei que eu tenho, às vezes, fazer um pilates. Mas para eu ter a rotina, eu vou utilizar do prazer para eu conseguir ter esse hábito. Então, eu vou fazer só exercício físico que eu gosto. Gente, eu ia em vôlei 4 vezes na semana. E eu ia para o spinning 1000 vezes na semana. Eu abusava disso, abusava. E aí, chegava todo dia, eu pensava, que exercício eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer tal coisa. Beach tênis também, joguei muito. Hoje eu vou fazer tal coisa. Então tá, esse vai ser o exercício. Eu me envolvi aquilo ali, sentindo um prazer assustador. Assustador. Aí em 2025, chegou o ano, e eu falei, tá, eu já tenho o hábito. Eu já penso, já tá na minha rotina, eu tenho que ter 1 hora de exercício. Agora eu vou ter que fazer o exercício que eu realmente preciso fazer. Aí eu fui pra academia, aí eu fui pro pilates, aí eu comecei a fazer fisioterapia, e aí eu me reajustei naquilo ali. Amanda, mas você demorou 1 ano pra começar a fazer o que você precisava? Sim, e funcionou. Porque o que eu tô pensando de exercício físico não é só dieta, é pro resto da minha vida. Então, se eu vou precisar de 1 ano para eu criar esse hábito, para eu conseguir fazer isso pelo resto da minha vida, tá bom, em 1 ano. 1 ano aqui, 2 anos, se você parar pra pensar. 2 anos.
Eu tive que parcelar essa grande vontade que eu tinha, igual a gente estava falando na primeira. Essa grande vontade que eu tinha, eu parcelei em 2 anos. Um primeiro ano eu tive um objetivo, um segundo ano eu tive um segundo objetivo. E o terceiro ano, agora, 2026, eu tô com outro objetivo de exercício físico. Então, utilize, sabe? Às vezes é muito difícil você começar a ter um hábito, você começar uma rotina, se realmente você não sentir um prazer naquilo ali. Então, pense, cara, eu quero fazer tal coisa. O que vai me dar prazer? Por exemplo, uma das coisas, principalmente academia, gente, porque eu odiava fazer academia. Hoje em dia eu amo. Eu descobri que eu gosto de fazer academia em horário de herdeira. Sabe ali, 11 horas, 10 horas da manhã? Nossa, eu amo. E também tinha na minha meta começar a me alimentar melhor, sabe? Cuidar realmente da minha alimentação. E aí eu descobri que se eu almoçar logo depois, almoço é a minha refeição preferida. Se eu almoçar logo depois de fazer academia, eu não vou falhar no almoço. Eu não vou pegar fritura no almoço, eu não vou pegar uma farofa com bacon no almoço. Eu não vou falhar, porque eu vou ter acabado de fazer 1 hora de esteira, mais 1 hora de musculação. Eu não vou falhar na hora do almoço. Eu vou comer certinho. Vou tacar salada, vou tacar fruta no meu prato. Então você tem que usar desses gatilhos. O que faz sentido? Aonde você vê, sabe? O nome disso é estratégia. É você ser estratégico na sua rotina. Você vê que, pô, isso aqui me ajuda demais, isso aqui não me ajuda, eu vou tentar evitar isso. Você conseguir entender essas estratégias, esses gatilhos, esses atalhos que na sua vida tem, e principalmente em cima do prazer, é muito, muito, muito bom para você atingir um resultado e para você começar um novo hábito. E o segundo gatilho é espaço para erro. Sabe na dieta, que é tão importante você ter na dieta um dia de refeição livre? É muito bom você ter espaço para errar e você não sentir que você está fracassando. Aquele erro estava planejado. Então, por exemplo, um dos problemas de você colocar lá 365 dias de exercício físico é muito complicado, porque você não vai poder faltar um. Se um dia você estiver doente, se um dia você teve um imprevisto, pegou um trânsito de 3 horas para voltar do serviço, se algum dia, sabe, qualquer coisa, você não te deu espaço para poder falhar em cima daquela meta. Sabe, a meta tem que planejar isso. Então, por isso que é mais interessante 4, 5 dias. Se você conseguir fazer 6, 7 dias na semana, ótimo, ótimo, perfeito. É isso mesmo que a gente quer. Mas te dá espaço para erro, sabe? É muito importante você ter sua refeição livre. É muito importante você falar, cara, esse dia aqui, tais dias, eu vou poder falhar, tá tudo bem. Isso diminui aquele sentimento de frustração, isso diminui aquele sentimento de fracasso, sabe? Você vai ter planejado você não cumprir aquilo ali 100% na perfeição, num perfeccionismo muito grande. Porque no final, a gente não é o Homem-Aranha. A gente não é uma pessoa que simplesmente vai ser picado pelo Homem-Aranha ou vai cair, sabe, uma pedra na nossa cabeça e a gente vai ter superpoderes do nada. A gente não é esse super-herói, a gente não é essa pessoa perfeita. Vai ter dia que a gente vai estar cansado, a gente fica doente. É muito importante você planejar isso no seu ano. Porque senão você vai chegar lá no final do ano e falar: nossa, eu não consegui alcançar, bater a minha meta. Óbvio que você não conseguiu bater a sua meta, minha cara Alice. Claro que você não conseguiu. Sua meta era quase que impossível. O plano, o ano tinha que ser perfeito para você conseguir essa meta. É óbvio que você não conseguiu. Porque você ficou doente, porque tal pessoa faleceu, porque teve um imprevisto. Então planeje esses imprevistos. Quarta dica: lista enxuta. Você tem que ser capaz de lembrar de cabeça as suas metas. A lista de metas do ano é para ser uma lista pequena, não é para ser uma lista com 20 coisas. Você não é ruim, você não é indisciplinado. Às vezes você só é ruim em planejar o seu ano. Se você colocar lá na sua divisão de metas do ano, se você colocar lá todo dia, fazer 2 horas de exercício físico, passear com seu cachorro, trabalhar, meditar, encontrar com seus avós, ter refeição de qualidade, cozinhar todas as suas refeições, cara, não vai dar tempo nas suas 24 horas, não vai dar tempo. Então planeje bem os seus dias, a lista é enxuta. E em cima dessa lista enxuta, planeje os erros dessa lista enxuta. Então, cara, se eu tenho que fazer academia 1 hora por dia, eu vou colocar na minha agenda que, na verdade, são 2 horas. Porque tenho tempo de eu ir até a academia e voltar da academia. Sabe? Pode ser um dia que a academia, que eu cheguei lá, a academia tá cheia. Um treino de 1 hora vai ser 2 horas.
sabe? Planeje esses erros também. Aí que vem a lista enxuta. Coloque um tempinho a mais para poder fazer as coisas com calma. E aí você não viver naquela pressa de, nossa, eu tô atrasado, nossa, eu tô atrasado, nossa, eu tô atrasado. Cara, provavelmente você só não se planejou bem. Por isso que você tá atrasado. Porque uma coisa que demoraria 1h30, contando deslocamento e tudo mais, você se arrumar, você pôr roupa e tudo, você colocou que vai fazer em 40 minutos. Então, seu planejamento tá ruim. Você não precisa de mais tempo. Se você tiver mais tempo, você vai continuar se planejando mal. Se você tiver 40 horas agora para um dia, 40 horas, você vai continuar se planejando mal. Porque você vai tentar fazer em 40 horas uma coisa que uma pessoa faria só em 80. Então, planeje bem, lista enxuta, a lista é pequena, coloque tempo para você fazer as coisas, sabe? Tempo para você poder se arrumar, colocar uma roupa, tempo para tomar banho, tempo para se deslocar de um lugar para outro, tempo para caso aconteça um imprevisto, alguém te ligue, você está se arrumando, você possa parar, atender a ligação, falar, tá bom, tchau, volta, sabe? Planeje erros, faça uma lista enxuta, não só do seu dia, não só o planejamento diário, mas o anual também. Sabe, suas metas do final do ano, essas metas grandes, faça uma lista enxuta. Quinto ponto, encontre porquês fortes. O que eu quero dizer com isso? A narrativa que você conta para você mesmo é uma das coisas mais importantes. Então, vamos supor que você quer fazer exercício físico, você quer se alimentar melhor e tudo mais, porque você quer emagrecer 5 quilos. E aí você vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa. E aí você consegue emagrecer os 5 quilos. Muito do efeito sanfona se dá por esse atingir meta. Eu atingi a meta, então agora eu não tenho mais porquê fazer exercício físico, seguir uma dieta, continuar na rotina que eu tava. E aí você relaxa. E aí você volta com 5 quilos. Aí vai você de novo, entrar num novo projeto para emagrecer 5 quilos. E aí você fica nesse vai e vem. Então arrume grandes porquês. Por que eu quero emagrecer 5 quilos? É para ter mais saúde? Então é uma coisa que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida. Coloque esses porquês fortes, para que fortes. E perceba que normalmente quando você não está conseguindo atingir alguma meta, normalmente quando você queria fazer alguma coisa, mas você não está conseguindo fazer essa coisa, normalmente é porque o seu porquê está fraco. Normalmente é porque a motivação, sabe aquela justificativa do porquê? Ela é fraca, ela não é realmente uma justificativa que vai fazer você se levantar na chuva, num sol escaldante de 40 graus e vai fazer você ir lá e cumprir seu objetivo. O seu porquê tem que ser forte para você todo dia estar ali na disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Sexta dica: honre os seus papéis. O que eu quero dizer com isso? Isso vem muito daquela ideia de metas básicas. Você tem papéis básicos que você tem que cumprir na sua vida. Procure, na hora de você fazer as suas metas de 2026, honrar esses papéis. Honrar o seu papel como filha, como irmã, como amiga, como funcionária, sabe? Então, se eu quero ser promovida no meu serviço, às vezes eu não preciso ter uma ideia mirabolante, uma coisa, aquele trem que você fala, meu Deus, eu tenho que dar 100%, eu tenho que me dedicar 200% a mais, eu tenho que entregar triplo de resultado. Às vezes é só você fazer seu papel bem feito. Sabe, eu quero emagrecer. Faça o papel bem feito. Sabe, coma direito, faça seu exercício, faça seu papel bem feito. Eu quero ser mais sociável, eu quero ter mais presente com os meus amigos. Faça seu papel bem feito. Anota os aniversários, manda parabéns. Sabe, manda às vezes uma mensagem, pô, que saudade, como que tá? Pô, falou que a avó dela estava hospitalizada. Pô, como que tá sua avó? Tá melhor? Faça os seus papéis bem feitos. Isso vem um pouco dessa meta básica de você honrar o papel que você tem na vida das pessoas e na sua vida. Quando você faz isso, quando você assume esses papéis, fala, cara, eu vou honrar. Eu vou ser uma boa funcionária, eu vou ser uma boa filha, eu vou ser uma boa namorada, eu vou ser uma boa irmã. Quando você honra esses papéis, o resto parece que vai fluindo. Vai fluindo, a coisa vai se dando. Porque você vai vendo a importância deles. E aí você vai vendo que várias das suas metas são alcançadas porque esses papéis foram bem feitos. Sabe? Então, quero ser uma funcionária. Vamos nesse exemplo de funcionária, que assim é o melhor. Quero ser uma funcionária melhor. Vem com você chegar no horário. E aí você querer chegar no horário, vem com você se planejar para algum possível erro. E aí vem com você poder se alimentar bem,
vem com você fazer todas as suas tarefas, vem com você se planejar melhor para conseguir entregar as tarefas que você quer. Vem muita coisa embutida. Então, tenta honrar nesse ano de 2026 todos os papéis que você tem, fazer eles bem feitos. Quando a gente se dedica e faz as nossas coisas, faz as coisas bem feitas, com dedicação, dedicando ali o seu 100%, com um estado de presença muito grande, as coisas vão se desembolando. E em cima das coisas se desembolarem, vem aí a 7ª meta, que é coexistir com a vida. Entrar em harmonia com a vida. Sentir a vida acontecendo. E isso tem muita relação com o segundo ponto que a gente falou, que é teste as metas, altere as metas, escreva as metas a lápis. Sabe, se sua vida tá corrida, se foi um ano mais agitado, não coloca lá exercício físico todos os dias. A vida tá falando que você não vai conseguir. Sabe, responda ao que a vida te dá. A vida vai te dando demandas e você vai respondendo a elas. Sabe, para um pouquinho e sente o que a vida tá querendo de você ali. Isso tem muito a ver com você honrar os seus papéis, as coisas que você tem para fazer na sua vida, todas as importâncias, sabe? E se eu assumir o compromisso de, sei lá, entrar num time, sabe? Como que eu vou fazer o meu papel nesse time? Como que vai ser o ideal eu entregar? O que esse time precisa de mim? Precisa de mim para isso? Beleza, então eu vou honrar esse papel que eu preciso assumir aqui nesse time. Sabe? Veja o que a vida tá pedindo para você fazer e faça. E aí por isso que vem essa ideia de você dividir um ano em parcelas. Porque a coisa vai mudando, a vida vai acontecendo, a mesma pessoa que você era mês passado não é mais esse mês. E aí você precisa identificar, tipo, cara, essa meta aqui que eu coloquei no início do ano não faz sentido nenhum mais, nenhum mais. Sabe? Fazia total sentido eu colocar, sei lá, colocar que eu vou soltar vídeo no YouTube todos os dias. Hoje em dia, vejo aqui na minha agenda e tal, não é mais uma prioridade, então eu vou mudar. Não é mais isso que a vida quer, não é mais isso que eu tô querendo. Tô querendo aqui seguir por outro caminho, então eu vou repensar aqui essas metas. Eu vou repensar aqui o que dá para eu alterar, o que eu dá para mudar. Então a gente sentir, a gente ter esse estado de presença, para a gente conseguir sentir o que a gente está querendo, o que faz sentido e o que não faz sentido, é um grande determinador para chegar no final do ano satisfeito com você mesmo. É um grande ponto, é um grande critério para você conseguir ter êxito no final do ano. E assim a gente termina a nossa série de episódios sobre metas para 2026. Eu espero muito que tenha ajudado, eu espero muito que tenham gostado, eu espero muito chegar no final do ano e falar, cara, vi seu episódio tal e tudo mais, fez muita diferença para mim, me ajudou muito. Gente, sério, eu espero muito poder ajudar, porque eu acho que eu tentei destrinchar ao máximo tudo que eu já li, tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vi os outros falando, tudo que eu já vi os outros fazendo em relação às metas, porque não tem nada melhor do que você sentir que você terminou o ano diferente de como você começou, que você cresceu, que você amadureceu, que você aprendeu com a vida. Não tem nada, nada, nada melhor. Então, que 2026 seja um ano muito bom para todo mundo. Eu aconselho demais, caso você tenha visto todos os episódios, também lá ouviu episódios para a Meta 2025, porque por mais que seja do ano passado, tem muita coisa preciosa lá que dá para você usar também. Eu usei o livro de base, se eu não me engano, foi Hábitos Atômicos, que foi um livro que mudou muito a minha perspectiva sobre as coisas. Então, eu aconselho demais vocês a irem lá e verem ele também. Combinado? Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e caso tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro!